Sabe, aquele sentimento que você tá postando muito, que você tá se esforçando de verdade, que você tá querendo ter resultados de verdade no digital, mas no final das contas, ninguém tá prestando atenção no que você entrega? Ou pior, tá atraindo pessoas, um público que não tem nada a ver com o que você fala? Ó, deixa eu te falar, isso não tem nada a ver com frequência, algoritmo e todas aquelas informações que as pessoas falam nas redes sociais, e sim, posicionamento fraco. Mas, relaxa, fica comigo até o final, que eu vou te mostrar, porque eu separei 3 pontos aqui muito interessantes, tá? Pra te mostrar como que as pessoas vão te enxergar com um valor excepcional, tanto no seu negócio quanto na sua marca pessoal, tá bom? Mas, antes da gente começar, eu quero muito me apresentar, se você é novo aqui, não me conhece. Enfim, muito prazer, eu sou Duda Freitas, estrategista de conteúdo, mentora, empreendedora digital e sócia do meu marido, porque nós trabalhamos juntos em uma empresa de comunicação e atendemos clientes através do nosso serviço de gestão de redes sociais, mentoria, enfim. Vou deixar aqui na descrição um pouco sobre como a gente trabalha, os nossos links, se caso vocês quiserem entrar em contato com a gente vai ficar muito feliz, tá bom? Mas vamos lá pro vídeo, que eu quero te mostrar várias coisas legais. O que acontece hoje em dia? Tanto criadores de conteúdo, empreendedores, né, empresários, eles tentam falar com todo mundo. E eu acho que aí que tá o primeiro erro, que a gente precisa olhar com muita atenção. Eu tenho até um livro aqui que eu trouxe para vocês, para mostrar para vocês o quanto ele é interessante e muito prático, que é esse livro do posicionamento. Não sei se tá dando pra ver. Tá, né? Esse livro aqui me ajudou muito. É o primeiro e mais importante livro de marketing de todos os tempos. Esse livro é um livro antigo, não é um livro atual. Então, ele aborda muito a técnica da publicidade, mas o posicionamento em si, ele já vem muito antes. E eu não sei o que aconteceu, que ao longo desses anos, as pessoas começaram a traduzir o posicionamento como você tem que se vestir de uma forma, você tem que falar de um jeito, você tem que se posicionar desse jeito. E na verdade, não. Se você tenta se você o tempo todo quer viralizar, se você quer ser autêntico, mas você tem que falar sério, não, mas o arquétipo do herói, não sei o que, tem que ser assim, assado, não faz sentido nenhum. Você não cria um posicionamento. E eu acho que aí que tá o primeiro ponto. Você não cria um posicionamento. Você é o seu posicionamento. Então, antes de tudo, você precisa entender que você não precisa ser o sério ou o divertido, ou formal, informal, enfim. Você não precisa dessas coisas. Você precisa criar, na verdade, ter o seu posicionamento com base com quem você é, a sua identidade. Como você se comporta, o que você acredita, os seus valores, e com base em todo isso tudo que a gente faz, inclusive com os nossos clientes, a gente tem um ecossistema que a gente faz aqui dentro. Então a gente não cria, a gente fala até que quando a gente faz a reunião de posicionamento é até legal, porque a gente leva muito tempo e é como se fosse uma mini terapia, porque a gente pergunta coisas muito profundas que às vezes nem você sabe que poderia criar um posicionamento com isso, né? Ter um posicionamento com isso. Então, não se cria do zero um posicionamento. Você faz com base no que você é, na sua identidade. Depois, você envelopa isso para o mundo. Entende? E antes de pensar em crescer, em querer viralizar e todas essas coisas nas redes sociais, você precisa pensar em como que você quer ser percebida. Porque tem realmente o estudo pelo mercado, o que as pessoas estão fazendo com os produtos, mas nunca você vai deixar de ser quem você é. Isso jamais. Até porque, se a gente for parar pra pensar, a gente começa a criar um personagem. Algo que as pessoas vão se identificar com aquele personagem e você vai, no fundo, tá pensando assim, pô, mas eu nem sou essa pessoa. A audiência vai estar te elogiando, nossa, ela é muito legal, ela é muito divertida, olha isso, muito inteligente. E no fundo, nem é você de verdade. Nem é você aquilo ali que tá nos conteúdos, que tá nas reuniões, porque você criou um personagem. Entende o que eu quero dizer? Tipo, na minha linha de raciocínio aqui? Então, o que acontece? As pessoas vão começar a te elogiar aquilo e, no fundo, você vai estar pensando, mas eu nem sou assim. Tipo, elas estão me elogiando por algo que eu nem sou, sabe? O posicionamento, ele é o que as pessoas lembram de você. Ou seja, é o espaço mental que você ocupa na cabeça de quem te acompanha. E quando você entende isso,
o jogo muda, de verdade mesmo. Mas para isso você precisa de 3 coisas que eu anotei aqui e que vai te ajudar a clarear tudo isso aqui. Então, primeiro é clareza. Quem você ajuda e com o quê? Então, para isso, você precisa entender que se você não tiver muito bem definido isso, vai ficar muito mais difícil de você caminhar, de você conseguir definir ali o seu posicionamento, para você começar a se comunicar com clareza com o que você vende, com as pessoas, a audiência, enfim. A segunda coisa é a coerência. Então, a sua comunicação, o seu visual, o seu conteúdo, a energia, ela tem que se comunicar ali entre todas as coisas. Ela tem que conversar, então tudo precisa de coerência. E a terceira coisa é a coragem de abrir mão daquilo que não te representa só para tentar agradar todo mundo. E eu acho que isso é um dos mais importantes que a gente precisa parar para prestar atenção. Não que os outros não sejam, todos são muito importantes, mas esse é um ponto que muitas pessoas deixam de ter nas redes sociais, né? A gente está aqui falando de conteúdos, enfim. Então, o que acontece? Muitas pessoas realmente criam um personagem, falam e fazem muita coisa que não representa os valores e as crenças dela própria, sabe? Eu sei porque eu já fui muito essa pessoa. Eu já tentei me vestir de um jeito, eu já tentei me comunicar de um jeito. E quando eu falo isso, eu realmente já tentei fazer de tudo no começo, tá? Há uns anos atrás, quando eu comecei. Então, eu me vestia de um jeito, eu não tenho preconceito nenhum com blazer. Inclusive, eu gosto muito. Mas, não sei se vocês pegaram muito essa época dos gurus de marketing, né? Falavam tanto de uma taça de água, o blazer muito bem arrumado, um batom vermelho, um cabelo curto. E foi uma época que eu comecei realmente no marketing de conteúdo. Então, quando as pessoas falavam isso, então eu preciso me vestir de um jeito, eu preciso me comunicar de um jeito, eu preciso ser mais séria, mas ter um toque de humor ali. Então, eu não conseguia ser eu mesma. E isso me travava em tudo, era muito difícil eu continuar gravando conteúdo. E não era leve, sabe, gravar conteúdo. E eu acho que é por isso que as pessoas também, né, tem tanta essa trava com o conteúdo, fica pesado, fica difícil de gravar, vou ter que gravar mais um conteúdo hoje, vou ter que fazer mais isso. Porque eu já passei por isso, eu sei que você sente isso, porque eu senti muito isso também. Inclusive, a gente tem um cliente nesse momento, né, que os conteúdos, eles eram mais do mesmo. Eram as mesmas coisas das outras pessoas do mercado dele, né? É um box de CrossFit, então a comunicação deles eram muito boas lá dentro, no físico. Então, assim, era muito legal, era divertido, eles são muito inteligentes, eles só não conseguiam passar isso adiante. Então, os conteúdos, quando a gente fez esse reposicionamento, tudo mudou, porque teve coerência, clareza, teve coragem. Todos esses pontos que eu tô falando aqui, a gente alinhou tudo isso muito bem feito. E a gente conseguiu começar a passar essa comunicação de uma forma muito mais clara. Não que precisa ser tudo mirabolante, precisa ser perfeito o feed, precisa ser intacto. Não, a gente só precisa fazer o básico bem feito, que é uma frase que eu falo muito, é fazer o básico bem feito. Você não precisa dar pirueta, você não precisa explodir no vídeo, nada dessas coisas que as pessoas fazem. Que a gente vê muitos cursos vendendo por aí, né, de faça isso, transições e viralização e não sei o que, mas na verdade fazer o básico bem feito, saber se comunicar e vender, ter uma oferta muito boa ali nas redes sociais, você consegue ter resultado sem precisar fazer coisas mirabolantes e precisar viralizar o tempo todo com música em alta, fórmulas mágicas, e ainda posicionar o seu negócio, sua marca pessoal de uma forma muito foda, de uma forma que as pessoas vão olhar e falar assim, é essa pessoa que eu quero comprar, é esse produto que eu quero ter, eu quero fazer parte dessa comunidade, entende? E uma coisa que destrói o posicionamento, né, quando a gente fala de posicionamento digital e tudo mais, é a inconsistência visual. Então, falar de tudo o tempo todo, mudar o tom de voz o tempo todo, ficar copiando os outros perfis.
Isso é uma coisa, gente. Eu já vi gente copiando tanta coisa na caruda, sabe? Que eu falo assim, poxa, você fala de um assunto tão legal, tão interessante, que poderia estar fazendo de outra forma. Não de outra fórmula, de uma receita de bolo, não, da sua forma, da sua comunicação, da sua identidade, sabe? Trazer a identidade para os conteúdos. Porque as pessoas acabam copiando tantas trends, tantos conteúdos, eu já vi, gente, tanto conteúdo igual. E cansa demais, porque você pensa assim, poxa, tanto conteúdo que eu tô vendo nas redes sociais, parece que é a mesma coisa, você não tem essa sensação? Eu tenho às vezes. Eu olho e falo assim, meu Deus, parece que eu já vi esse conteúdo em algum lugar, parece que eu já vi isso em outra rede social, ou em outro perfil. E não tem a identidade, não traz essa identidade mesmo para os conteúdos, sabe? E um ponto também muito importante é falar só o que está em alta e não o que diferencia você. Então eu vejo muitas pessoas falando só sobre assuntos em alta, pautas quentes e para viralizar essas coisas e nunca sobre o que diferencia você. Porque que você deve ocupar o primeiro lugar na mente do seu prospect, do seu potencial cliente. Então faça conteúdos que vá diferenciar você. Você também pode trazer assuntos em alta, porque isso é muito importante para você se posicionar também com algum assunto e trazer sua opinião sobre isso, mas você explicar o seu produto, o seu serviço, que vai diferenciar você. Por que as pessoas têm que comprar de você? Por que as pessoas querem participar da sua comunidade? Criar esse senso de comunidade também. E não pensar sobre, vou fazer ali um postzinho. Vou fazer ali só pra dizer que eu tô nas redes sociais. Quantas pessoas eu já ouvi falar que, eu só vou postar ali só pra ficar ativo. Só pra colocar ali nas redes sociais, sabe? Não desaparecer por completo. Só pra dar um oi ali. Vou postar qualquer coisa. Se a gente não parar pra olhar no que tá acontecendo ao redor, saber que as pessoas estão se posicionando de um jeito, não é se posicionar do jeito certo, é do seu jeito certo. Por isso que eu falo, não dá para criar um posicionamento do zero, porque é o seu posicionamento, é o jeito que você fala, é o jeito que você se comunica, se posiciona, fala a sua opinião, as pessoas querem ouvir as suas opiniões. Sabe? Você não precisa de mais conteúdo, de mais frequência, que as pessoas falam, poste 5 vezes ao dia. Você precisa de direção. Você precisa saber caminhar na direção correta. Enquanto você colocar o foco e energia no lugar errado, você não vai para frente, você não vai crescer. Porque o conteúdo, o posicionamento, ele é o coração do seu negócio. Inclusive, falando em frequência de conteúdo, como começar no conteúdo, aqui no meu canal tem um vídeo, eu vou deixar aqui na tela para você clicar, porque é muito interessante de como começar a criar um conteúdo do zero em 2025, enfim. É um vídeo muito interessante, onde você vai realmente aprender 3 pilares que eu coloquei ali, que são essenciais, para você começar a criar conteúdo estratégico, não de qualquer forma, de qualquer jeito, como as pessoas falam. E eu coloquei ali muitas coisas que eu já errei no meu passado, eu fiz muita cagada. Então, eu te ajudei muito nesse conteúdo, a como começar a criar um conteúdo muito interessante. E agora que você já entendeu o que é o posicionamento e juntar com esse vídeo de como começar a criar um conteúdo, eu tenho certeza que você vai, arrasar, tá bom? Pra gente finalizar aqui, então, se você quiser ser lembrado, ser respeitado e procurado, você não precisa postar mais. Você precisa se posicionar melhor nas redes sociais, nos conteúdos, nas reuniões, enfim. Se esse vídeo fez algum sentido para você, comenta aqui para eu saber quais desses 3 pontos que eu falei de clareza, coerência e coragem fez mais sentido para você. E já se inscreve aqui no canal para acompanhar os vídeos, porque eu trago muita coisa legal aqui para você aprender, para você sair daqui de um jeito diferente do jeito que você entrou no vídeo. Porque aqui, eu sempre falo, é um conteúdo para quem quer crescer com intenção e não de qualquer forma, tá bom? Muito obrigada, até o próximo vídeo e tchau!